Léo, uma sequência agora que o Cruzeiro tem de início do retorno do Campeonato Brasileiro, em que pese o fato do São Paulo não estar bem na competição, mas é sempre aquele adversário indigesto que o Cruzeiro tem enfrentado nos últimos anos, né? Jogar contra o São Paulo é sempre difícil, né? Uma equipe de tradição, né? Embora estejam passando dificuldade, mas é sempre difícil jogar lá no Morumbi. Mas que a gente espera fazer um bom jogo, né? Temos uma semana boa de trabalho, uma semana boa de preparação para que a gente possa montar uma estratégia boa e se preparar bem para esse jogo, para que a gente possa buscar os 3 pontos fora de casa. Falando em estratégia, tudo bem que a competição era diferente naquela oportunidade. A estratégia utilizada na Copa do Brasil, quando o Cruzeiro venceu lá, pode ser utilizada de novo nesse jogo? Claro, se tratando... Claro que naquela oportunidade era a Copa do Brasil, um jogo decisivo que era definido em 2 jogos. Mas se tratando de um jogo fora de casa, onde precisamos ter um pouco mais de cautela, um pouco mais de uma estratégia montada para que a gente possa vencer a partida, é uma estratégia que pode ser parecida, sim, né? Onde a gente teve um bom jogo, fizemos um bom jogo, teve uma boa apresentação e buscamos a vitória lá, então é capaz da gente poder espelhar um pouco, né, essa estratégia para que a gente possa vencer lá e usufruir de alguns pontos que a gente vem trabalhando nessa semana. Você falou em cautela. Este é o termo certo em alguns momentos em que o Cruzeiro vem atuando bem fora de casa? Foi assim contra o Vasco, o Atlético Paranaense, tendo a cautela para saber atacar no momento certo? A questão da cautela é fundamental quando se trata de um jogo fora de casa, né, e ser eficiente também. Ter cautela e ser eficiente fora de casa. Isso são pontos que surtiram muito efeito, fizeram bem para a equipe e conseguimos buscar resultados. E quem sabe a gente possa também ser cauteloso e também eficientes para que a gente possa buscar o resultado fora de casa, os 3 pontos. Léo, que balanço que você faz do primeiro turno do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro? Cara, fizemos relativamente bons jogos, né, no primeiro turno. Claro que todos nós esperamos, né, uma sequência de vitórias, de 3 jogos de vitórias, mas que no contexto geral foi uma média boa, mas a gente espera, claro que no segundo turno a gente espera sempre vencer, sempre buscar essa sequência boa para que a gente possa encostar no grupo da frente. É um começar de novo quando vira o turno, principalmente quando você tem esse tempo que vocês tiveram, né? Tiveram a folga, tem esse tempo agora para treinar. Dá para ser um começar de novo? Olha, o segundo turno é um segundo turno mais difícil, assim, né? Até mesmo porque as equipes já se conhecem, já jogamos juntos, já praticamente tem muita coisa já parecida, né? E não tem aquela questão da surpresa. Então isso acaba dificultando mais o segundo turno, mas que se trata sim de uma semana boa de trabalho, de iniciar bem o segundo turno, né? Já temos o Campeonato Brasileiro São Paulo, depois já temos as semifinais da Copa do Brasil. Então já são uma sequência importante aí que a gente vai ter pela frente, né? Uma semana boa de trabalho para que a gente possa buscar os nossos resultados. Na cabeça de vocês, essa virada de turno, dá para fazer uma reflexão mesmo, assim, de pensar como foi e não cometer os mesmos erros? Vocês refletem, vocês têm esse tempo para vocês de pensar no segundo turno como uma nova chance? Com certeza, a gente sempre, né, busca refletir, busca analisar algumas coisas, as coisas que podemos melhorar no segundo turno, as coisas que podemos aproveitar também no segundo turno. Essa reflexão ela sempre existe, ela sempre tem entre a gente, para que a gente possa, né, até mesmo fazer um certo planejamento, né, números de pontos, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Ô Léo, esse jogo contra o São Paulo, até que ponto ele tem uma importância muito grande para o Cruzeiro ir para Porto Alegre para encarar o Grêmio abrindo o mata-mata da Copa do Brasil? Primeiro, é sempre bom, né, iniciar o segundo turno vencendo, né, e com a vitória isso dá mais confiança para que a gente possa ir
para Porto Alegre, enfrentar o Grêmio nessa decisão, e é sempre importante a vitória, que isso traz sempre coisas boas. Pelo que vocês têm conversado, hoje é apenas o primeiro dia nesta reapresentação, mas você acha que é possível o Cruzeiro ir com um time forte no domingo e também na quarta-feira, ou será preciso segurar alguns jogadores, já pensando nesta decisão da Copa do Brasil? Léo, o que você acha? Tem a questão da decisão do Mano, né? De ver alguns jogadores, algumas pendências ainda com alguns jogadores que estão sentindo, mas que o Cruzeiro em si sempre vai entrar forte nos 2 jogos, tanto no domingo quanto em São Paulo, e tanto quarta-feira. Essa é a minha cabeça, essa é a minha mentalidade. Claro que tem aquelas questões de alguns jogadores se recuperando ainda de lesão e tal, estando 100%, para que cada vez mais venham englobar e ajudar a equipe nesse tiro aí que a gente tem de jogos decisivos. Léo, no primeiro turno o Cruzeiro fez bons jogos, às vezes ele fez bons primeiros tempos, bons segundos, fez bons jogos e não conseguiu sair com a vitória. O que o Cruzeiro precisa fazer para, além de fazer os bons jogos, principalmente ter mais vitórias nesse segundo turno, para poder emplacar de vez e entrar nesse tão famoso G6? Igual você mesmo falou, a gente fez esses bons jogos, né, excelentes jogos, alguns jogos que... Bons jogos até mesmo com aquelas equipes que estão no topo da tabela, tanto quanto a Corinthians, quanto a Grêmio, né? A gente viu da qualidade do nosso time, da qualidade da nossa equipe, né? Jogos que poderíamos vencer, acabamos empatando, coisas que aconteceram no meio desse primeiro turno, mas que a gente procura sempre estar melhorando, estar corrigindo, estar evoluindo, para que a gente possa buscar as vitórias, né, que a gente precisa, as nossas metas que a gente precisa alcançar, e fazer um excelente segundo turno e brigar sempre no topo da tabela. Léo, aqui. Léo. Teve essa informação hoje sobre o Dedé. Infelizmente ele vai precisar parar as atividades, a recuperação, está utilizando muleta, enfim. Você teve com ele? Como é que ele está se sentindo? É mais um baque, eu imagino, na recuperação dele? Você teve com ele? Vocês conversaram? Como é que ele está? O que você pode passar para a torcida do Cruzeiro? A gente ficamos sabendo disso, né? Querendo ou não, o jogador também se abate, é normal, é natural, porque às vezes o jogador planeja uma coisa, né? Projeta uma coisa, que eles estejam voltando, esteja fazendo atividades, aquilo que o jogador mais gosta, e às vezes o jogador ele é meio que impossibilitado por uma situação que não depende dele, né? Essa questão do Dedé, a gente pôde conversar com ele, a gente pôde trocar uma ideia, né, para espairecer, né, aliviar e até mesmo falar de algumas coisas, com aquilo que ele está sentindo também. A gente conversou seriamente assim, que a gente possa ajudar assim de todas as maneiras, né? Mas é um período que tem de ter paciência, tem de ter tranquilidade. E que com certeza ele vai superar isso, com certeza ele vai sair dessa, e é um grande cara, um grande jogador, uma grande pessoa também, e a gente torce muito para que ele possa reverter esse quadro, sair dessa situação, melhorar rápido, para que venha nos ajudar aí bastante aí. É um jogador muito... né, a gente até emociona assim, porque a conversa que eu tive com ele foi muito legal, né? É um jogador de muita qualidade, que vai fazer muita falta, vai agregar bastante a nossa equipe. Léo, qual os erros do Cruzeiro no primeiro turno e o que fazer diferente para ter um final melhor nessa próxima etapa? Aproveitar, né? Aproveitar os melhores momentos que nós temos na partida, né? E revertendo isso, né, em gols, em vitórias, e isso é o que a gente tende na nossa cabeça como foco, como objetivo, e as vitórias que às vezes é 1-0 que com certeza dá um up aí na nossa equipe, né, durante uma competição, coisas que a gente vai acrescentando isso jogo a jogo. Claro que cada jogo é um jogo, uma história diferente, as suas dificuldades aparecem, mas que buscando isso, quando a gente estiver no melhor momento da partida, buscar sempre os gols para que a gente possa vencer.
É comum ver isso, ouvir isso dos jogadores do Cruzeiro, né? Que essa irregularidade, principalmente nas partidas, incomodou bastante, né? O time começava bem, depois acabava tomando um gol, ou fazia e o adversário empatava, as situações que foram oscilando. Quanto que isso incomoda vocês? E principalmente vocês vindo aí de sequências de jogos empatando dentro de casa? Incomoda por ser um empate dentro de casa, né? Todos nós buscamos a vitória. Todos nós buscamos um resultado positivo e aonde, como eu disse, né, onde nós fomos muito superiores a equipes adversárias, e aqueles dias que a bola, né, não entra, bate na trave, bate no goleiro, bate e não entra, é aquele dia que a gente também tem que ter paciência e saber que a gente está no caminho certo, está num período de evolução, período de crescimento, e que as vitórias vão vir, com certeza com o trabalho, com a dedicação de todo mundo, porque a gente está sobressaindo em cima dos adversários, bem, e aos poucos os gols vão saindo e a tranquilidade vai chegando também. Isso é o que importa, é a gente vencer e buscar os resultados.